31 de dezembro de 2019, último dia do ano. Para a maioria das pessoas, é um momento de celebração, festa e promessas de ano novo. Mas para mim, foi apenas mais um dia, uma lembrança dolorosa do que eu havia perdido. Meu marido, Michael, morreu no ano anterior em uma tempestade de neve. O vento frio implacável o arrebatou para longe de mim, e a partir de então, morei sozinho em uma casinha tranquila no canto mais distante do Canadá. Eu costumava passar o inverno com meus pais em Skagway, Alaska. É a tradição da minha família. Eles vivem em uma casa velha e quente, cercada por florestas densas, que é o lugar perfeito para escapar da dureza da vida. Mas ontem à noite, uma tempestade de neve varreu minha área, deixando-me preso lá dentro. O vento assobiava pela janela e gritava como uma fera ao ar livre. Sentei-me no meu quarto no primeiro andar, tomando meu chá e tentando não deixar a solidão me engolir, como a neve espessa lá fora. À meia-noite, um som estranho ecoou no caos da tempestade, o crepitar das portas. Prendi a respiração, um sentimento de pânico surgiu em meu coração. Tenho certeza de que tranquei todas as portas. Rastejando até a porta do quarto, ouvi através do vento uivante. O som não se repetiu, mas minha imaginação estava correndo. Fiquei acordado a noite toda, meus ouvidos ouvindo atentamente cada rangido e gemido da casa. Na manhã seguinte, quando finalmente desci as escadas, descobri que a porta da frente ainda estava trancada como eu havia deixado. Eu ri, dizendo a mim mesmo que era apenas o som do vento. Acho que estou apenas imaginando demais, murmurei. Quando a tempestade diminuiu, arrumei minhas coisas apressadamente, desejando sair de casa por um tempo. Verifiquei a fechadura da porta com cuidado e comecei a longa jornada até a casa dos meus pais. A viagem correu bem até que cheguei a Skagway no final da noite. A estrada que levava à casa dos meus pais terminava na borda da floresta, de onde eu tinha que caminhar por uma pequena estrada coberta de neve, serpenteando entre as árvores altas. Normalmente esse trecho da estrada era muito tranquilo, mas naquela noite, a atmosfera parecia mais estranha, mais pesada. Enquanto caminhava pela neve puxando a mala atrás de mim, de repente vi uma figura na minha frente. Um homem de capuz estava entre as árvores, olhando para mim. Seu rosto estava obscurecido pela escuridão do capuz, mas sua postura era tensa, deliberada. Fiquei pasmo, meu coração batendo forte. "Olá!" Eu gritei alto, minha voz trêmula. Ele não respondeu, apenas ficou lá e assistiu. Havia algo estranhamente familiar nele, mas eu não conseguia reconhecê-lo. Depois de um tempo ele virou as costas e caminhou mais fundo na floresta, desaparecendo de vista. Voltei apressadamente para a casa dos meus pais, minha mente girando com perguntas. Quem é ele? Por que ele parecia tão familiar? Nos dias seguintes, tentei tirar a memória daquele homem com capuz da minha cabeça. A casa dos meus pais era calorosa e acolhedora, e estar com minha família me fazia sentir bem, mas a insegurança ainda se agarrava a mim. Então um dia, meu chefe ligou. "Estamos tendo alguns problemas inesperados", disse ele. "Sinto muito, mas precisamos que você volte ao trabalho. Você pode encurtar suas férias?" Relutantemente, arrumei minhas coisas e dirigi para casa. Quando comecei a sair, já era final da tarde e quando cheguei em casa eram quase 2 horas da manhã. A casa me cumprimentou com um silêncio assustador, como se estivesse esperando por mim. Quando entrei, notei imediatamente algo estranho. Na mesa da sala havia 2 xícaras de café. Lembro-me muito bem de lavá-los e guardá-los antes de sair. Meu estômago apertou. Alguém entrou em minha casa enquanto eu estava fora, ou eu esqueci? O pensamento de que eu tinha sido descuidado me incomodou não menos do que o fato de um estranho ter invadido. Balancei a cabeça, tentei descartar minhas preocupações e subi as escadas. Tranquei a porta do quarto e tentei dormir, mas o sono veio da maneira mais difícil. Às 3 da manhã, fiquei surpreso ao acordar com um som estranho. No início era muito pequeno, como um sussurro levado pelo vento. Sentei-me, meu coração disparado. Esse som veio do andar de baixo. Forcei meus ouvidos para ouvir, e o som ficou mais claro, um grito suave e triste. Meu sangue estava frio quando reconheci a voz, era Michael. Corri para fora da cama, sem nem ter tempo de trazer uma lanterna, descendo as escadas correndo para chamar seu nome, mesmo sabendo que era impossível. A sala estava vazia e o choro de repente se calou, deixando um silêncio sufocante. Virei-me para subir as escadas, mas assim que pisei no primeiro degrau, ouvi passos atrás de mim. Eu me virei e lá, na penumbra da sala de estar, estava um homem da floresta.
Seu capuz foi puxado para baixo, revelando o rosto de Michael. Mas esse não é o Michael que eu conheço. Sua pele estava pálida, seus olhos estavam vazios e imóveis. A geada grudava em seus cabelos e cílios, e seus lábios estavam azuis e roxos de frio. Ele olhou para mim, sua expressão cheia de tristeza, mas por baixo disso havia outra coisa, uma escuridão, uma fome não natural. Caí de costas, meus joelhos estavam moles. A sala girou e eu caí com força no chão. Quando acordei, a luz do sol já brilhava pela janela. Eu estava deitado no chão da sala, todo o meu corpo doendo por causa da queda. A casa estava estranhamente silenciosa, o ar parecia mais pesado do que o normal. Sentei-me lentamente, minha mente girando. O que é tudo que você acabou de passar? Um sonho? Uma alucinação? Procurei na casa, mas não encontrei nenhum sinal de que alguém estivesse aqui. Sem pegadas molhadas, sem geada, nada. As xícaras de café ainda estavam sobre a mesa e todo o resto estava igual ao que eu havia deixado antes de sair. Mas a sensação de que eu não estava sozinho ainda me assombrava. Naquela tarde, fiz as malas e saí de casa. Não me importo mais com meu emprego ou com a possibilidade de perdê-lo. Eu só preciso estar em outro lugar, em qualquer lugar. Liguei para minha amiga Helena, que morava em um apartamento próximo. Ela me cumprimentou de braços abertos, sem fazer perguntas. Naquela noite, enquanto estava deitado no quarto de hóspedes da casa de Helena, senti-me um pouco aliviado. Aquela casa ficou para trás, junto com o que me assombrava. Mas mesmo agora, enquanto escrevo esta história, não consigo parar de me perguntar: é realmente Michael? Se fosse ele o que ele queria, por que ele voltou? E o mais assustador, ele vai voltar? Não tenho certeza se quero saber a resposta. Pegando emprestado um cadáver barulhento. Este é um verdadeiro evento de horror sobre emprestar um corpo de alma que chocou todo o país em Annam. Essa notícia se espalhou, assustando todas as pessoas da aldeia. Ninguém se atreveu a sair à noite. Uma pessoa morreu por 3 dias, mas no dia do enterro voltou à vida de uma maneira estranha. Além disso, todas as galinhas da aldeia desapareceram sem deixar vestígios. Aconteceu em março de 1977 na vila de Xiaotatran, distrito de Tuoxon, cidade de Chumadien, província de Henan. O filho de Lin Changui, chamado Lin Li, morreu. O corpo foi colocado na casa por 3 dias. Vizinhos e amigos íntimos completaram os rituais de adoração. De acordo com o costume local, quando for de manhã, o corpo será enterrado no túmulo ancestral da família Lam, no oeste da aldeia. No dia seguinte, quando o xamã gritou Koi Kwan, 4 jovens saudáveis carregaram o caixão para o cemitério. Mas neste momento, algo bizarro aconteceu. O caixão pintado de vermelho, de repente, tremeu violentamente e houve um som de batida dentro. A pessoa que carregava o caixão entrou em pânico. Era óbvio que o corpo dentro estava tentando escapar. Eles carregaram o caixão muitas vezes, mas nunca encontraram uma coisa tão estranha. O grupo fugiu apressadamente, deixando o caixão tremendo. Até Lin Changui e sua esposa ficaram apavorados. Todos ficaram à distância observando o caixão se mover sem parar. De repente, a tampa do caixão pesado se soltou e caiu no chão. Lin Li, que estava morto há 3 dias, sentou-se do caixão. Ele não se mexeu, não disse uma palavra, apenas ficou sentado em silêncio por cerca de 10 minutos. Havia muitas testemunhas por perto, mas ninguém se atreveu a se aproximar. Depois de um tempo, Lin Li se levantou, deixou o caixão e caminhou direto para sua casa sem nenhum movimento ou palavras. Lam Changui pensou que talvez o médico da aldeia tivesse diagnosticado erroneamente. Seu filho não estava morto, mas ele imediatamente negou, porque havia lavado e trocado as roupas de seu filho com as próprias mãos quando ele morreu. Lin Li se afogou e o corpo foi retirado do rio depois de um dia. Todos confirmaram sua morte, então nenhuma emergência foi realizada. Não importa o que aconteça, a ressurreição de Lin Li é verdadeira. Desde que voltou, Lin Li sempre se escondeu em seu quarto, recusando-se a sair para comer, embora sua mãe o tenha chamado muitas vezes. Ele sentou-se no canto da cama no escuro, o dia todo. Ninguém entendia, porque uma pessoa que era feliz antes, entendia que as coisas se tornavam tão bizarras. Sua mãe o ama, então ele tenta fazer pratos deliciosos para ele comer. No entanto, Lin Li só queria comer frango. Ela matou uma galinha velha, cozida, e a trouxe para seus filhotes. Quando viu o frango cozido, Lin Li correu, agarrou-o e depois se virou para o canto da cama, mordeu e devorou. A mãe estava prestes a lembrá-lo de não comer com pressa,
mas Lin Li se virou e rugiu como uma fera feroz, seus olhos ferozes como um demônio. Depois disso, ele comeu todo o frango, mas ainda não parou de mastigar os ossos. Nos dias seguintes, as galinhas da aldeia desapareceram gradualmente. Uma noite, Gokuon, um aldeão, ouviu um cachorro latindo alto e pegou uma lanterna para ver. Quando ele olhou para o canto da parede leste do quintal, viu uma figura mordendo uma galinha, com sangue por toda parte. A figura desapareceu rapidamente, desaparecendo sem ser encontrada. Essa situação ocorre continuamente. Na casa de Lin Li, um forte fedor começou a cheirar, como o cheiro de cadáveres de animais em decomposição. Os pais de Lin Li convidaram o mágico para vir e dar uma olhada. Assim que entrou na sala, o professor repreendeu em voz alta: "Sua besta, você se atreve a prejudicar os aldeões e nem quer ir embora." Lin Li não disse uma palavra, mas seus olhos odiosos olharam para o mago. O mago continuou a realizar o feitiço, ameaçando que se ele não saísse, ele seria permanentemente incapaz de ser supernascido. Lin Li abaixou a cabeça e caiu na cama, morrendo no local. Ao limpar o corpo, os pais descobriram que o corpo do filho havia apodrecido e todo o corpo estava cheio de vestígios de corpos em decomposição. Por medo, eles decidiram cremar desta vez. Além disso, todas as galinhas da aldeia o feiticeiro revelou sem deixar havia sido dominado por um espírito Aconteceu maligno, em março de 1977, comendo apenas frango na vila de Xiaotatran, distrito de Tuoxon. Se não for impedida a tempo, a situação pode piorar ainda mais. Aninhada entre as colinas de Hollywood, a antiga casa de Hedy Lamarr tem sido objeto de inúmeras histórias misteriosas e rumores desde sua morte em 2000. Famosa não apenas por suas contribuições inovadoras no campo da ciência, mas também por seus papéis carismáticos na tela, a imagem de Lamarr parece ainda viver na casa, respirando neste lugar uma energia estranha que é difícil de explicar. A casa de estilo moderno de meados do século XIX exala beleza elegante, assim como a própria Lamarr. No entanto, nem os visitantes nem os novos proprietários conseguiram explicar os estranhos fenômenos que ocorreram aqui. Um casal que comprou uma casa em 2003 contou uma experiência inacreditável desde a primeira noite. Embora a esposa seja cética e pense que é apenas estresse, o marido, que é muito sensível ao sobrenatural, insiste que ouviu uma melodia vaga à noite. No início, eles pensaram que eram apenas sons naturais das colinas circundantes, mas depois a melodia tornou-se clara e familiar. Era uma faixa clássica, assombrosa e bonita, lembrou o marido em uma entrevista. Mais tarde, percebi que era a música de um de seus filmes. Os fenômenos tornaram-se cada vez mais bizarros, a súbita cintilação de luzes, objetos se movendo durante a noite, e às vezes, o cheiro do perfume característico de Lamarr, uma fragrância doce misturada com âmbar, permeando o espaço além da explicação. A experiência mais assustadora acontece durante uma festa, quando um convidado explora a biblioteca da casa e vê uma mulher com um vestido brilhante parada perto da janela. Ela pensou que era outro visitante, até que a figura desapareceu. Aquela mulher tinha grande beleza, cabelos pretos e olhos penetrantes, muito parecidos com Hedy Lamarr. Em 2010, um investigador paranormal foi convidado e gravou sons EVP, vozes claras e sussurrantes europeias. As gravações foram analisadas por especialistas em áudio, mas não houve conclusões definitivas, embora muitos ouvintes se sentissem desconfortáveis. Um vizinho disse que muitas vezes via figuras se movendo pelas janelas à noite, embora a casa estivesse abandonada há muito tempo. Era como se ela estivesse contemplando algo, disse ele. É como se ela estivesse trabalhando. Existem muitas teorias sobre por que o espírito de Lamarr ainda permanece na casa. Alguns dizem que ela é obcecada por suas criações, incluindo a tecnologia de salto de frequência que ela projetou. Outros atribuem sua presença à solidão que ela suportou no final de sua vida. Hoje, a casa ainda está ocupada, embora o atual proprietário raramente compartilhe experiências estranhas. Eles remodelaram algumas partes da casa, mas mantiveram o escritório de Lamarr intacto como uma homenagem. Parece que eles experimentaram mistérios suficientes para não perturbar o que resta. Os turistas que passam costumam deixar flores no portão como sinal de lembrança da misteriosa estrela. Alguns afirmam que ouviram risadas leves ou música clássica ecoando no ar, como um lembrete assustador da beleza brilhante de Hedy Lamarr. A família Richards, os atuais proprietários da casa, raramente mencionam coisas estranhas em sua casa, mas ocasionalmente pequenos detalhes são revelados acidentalmente.
Sua filha adolescente, Lily, disse uma vez a um colega de classe que muitas vezes ouvia máquinas de escrever clicando à noite, embora os Richards não possuíssem nenhuma máquina de escrever. Uma noite, Lily decidiu descobrir. Ela trouxe uma lanterna e um telefone para gravar e seguiu o som fraco até o escritório de sua mãe. A sala estava escura e o ar estava cheio de correntes elétricas invisíveis. Quando ela entrou, o som parou imediatamente. Lily examinou as lanternas ao redor da sala e notou uma fina camada de poeira na mesa que havia sido mexida, como se alguém tivesse acabado de passar, mas não havia pegadas. Uma semana depois, a Sina Richards descobriu um pequeno baú trancado no sótão. É antigo e não mostra sinais de identificação. A madeira deformou-se com o tempo. Curiosamente, ela o trouxe para casa e seu marido, David, tentou abrir o baú com uma chave de fenda, mas não teve sucesso. Naquela noite, eles deixaram o baú na mesa de jantar e planejaram chamar um especialista em antiguidades para ajudar. Mas na manhã seguinte, o baú havia sumido. Ninguém na família admitiu tê-lo mudado, e a busca por toda a casa não produziu resultados. Curiosamente, ainda havia um leve traço do baú sobre a mesa, como se estivesse lá há décadas. Os Richards ficaram confusos, mas decidiram não pensar muito no inexplicável. O baú não reapareceu até alguns meses depois que Lily tropeçou em uma foto antiga da casa. A fotografia em preto e branco, tirada em 1947, mostra uma festa acontecendo na sala de jantar, a mesma sala. Na foto, o baú pode ser visto no canto da mesa. Quando Lily mostrou a foto a seus pais, a Sra. Richards empalideceu e exclamou: "De jeito nenhum, acabei de ver aquele baú ontem. Como ele poderia estar aqui desde os anos 40? O que é ainda mais bizarro é que quando Lily aumenta o zoom na foto, ela percebe uma mulher parada na porta da sala de jantar. A mulher tinha cabelos pretos, observando silenciosamente a festa. Sua expressão era confusa e quase ninguém a notou. Lily reconheceu imediatamente. Era Hedy Lamarr. Naquela noite, a família de Richards decidiu entrar em contato com um conhecido investigador paranormal, Daniel Clark. Junto com sua equipe, ele trouxe uma câmera infravermelha, um medidor EMF e um gravador de voz. Quando eles começam a configurar o dispositivo, Clark pergunta à família sobre suas experiências. Quando a Sra. Richards mencionou o baú desaparecido, Clark ficou intrigado. "Esta não é a primeira vez que ouço falar de um objeto desse tipo desaparecendo nesta casa", disse ele. Há muitos anos, um vizinho também contou sobre uma caixinha que desapareceu e reapareceu em situações estranhas. Esta casa definitivamente guarda muitos segredos. Enquanto a equipe de Clark revisava as imagens da câmera, eles entraram em pânico quando descobriram uma sombra sombria aparecendo na sala de jantar, ao lado da mesa. Ela era quase transparente, mas sua beleza atemporal era inconfundível. Clark parou o vídeo e olhou para sua família. "Acho que estamos lidando com algo mais do que apenas uma alma", disse Clark baixinho, sentindo uma energia estranha envolvendo a casa. "O que ela está tentando nos comunicar?", Lily sussurrou. Naquele momento, o lustre da sala piscou de repente, mergulhando toda a casa na escuridão por alguns segundos. Quando a luz voltou, o baú estava fechado, mas a fechadura desapareceu completamente, sem deixar vestígios. A equipe de Clark decidiu passar a noite para continuar observando os estranhos fenômenos. Ao cair da noite, a casa parecia afundar em um silêncio tenso. No entanto, por volta das 3 da manhã, Clark acordou com um som estranho. Um som constante de batida, como um dedo batendo em um copo. Ele seguiu o som até seu escritório, onde Lily estava parada perto da janela, com o rosto pálido. "O que você está fazendo aqui?", Clark perguntou. Lily não respondeu. Ele se aproximou e olhou na direção dos olhos dela. Sob o luar, uma mulher em um vestido longo ficou em silêncio, de costas para a casa. Ela parecia estar olhando para algo fora de sua vista. Sua figura é vaga, real e fantasmagórica. Clark ergueu a câmera, mas assim que ele apertou o obturador, a mulher inclinou a cabeça ligeiramente, como se sentisse sua observação. Embora ela não pudesse ver seu rosto claramente, Clark sentiu uma presença intensa, como se estivesse observando cada momento. Um sentimento de tristeza e um vago aviso. Quando os primeiros raios do amanhecer brilharam sobre o topo da colina, a mulher desapareceu na escuridão, deixando Clark e Lily parados, olhando para o jardim vazio. Eles não disseram nada, mas a pergunta pairava no ar. Ela os estava protegendo ou impedindo-os de algo mais perigoso? No dia seguinte, o grupo revisou os vídeos gravados durante a noite.
A maior parte da filmagem está borrada, com apenas silhuetas, sons suaves e ecos estranhos que agora soam estranhamente familiares. No entanto, um vídeo filmado no escritório deixou todos maravilhados. A câmera foi deixada perto da mesa, onde o som de uma máquina de escrever geralmente era emitido. Às 3h12, a tela piscou, iluminando a sala vazia sob o luar fraco. Em um único momento, a figura de uma mulher apareceu, sentada em frente à mesa. Suas mãos se moviam rapidamente, como se ela estivesse digitando em uma máquina de escrever invisível. Embora seu rosto estivesse obscurecido, a figura não podia ser confundida. Era Hedy Lamarr. Quando Clark parou o vídeo, Lily se inclinou, franzindo a testa. "Espere", disse ela, apontando para a tela. "Olhe para a mão dela." Quando eles aumentam o zoom, eles percebem o que Lily percebe. Seus dedos não estão apenas flutuando sobre a mesa, mas como se estivessem controlando uma máquina de escrever fraca e semi-transparente que pisca como uma sombra entre dois mundos. Então, desapareceu com a figura da mulher. "O que ela está tentando escrever?" Clark sussurrou, sua voz tão baixa como se ele não ousasse dizer isso. Ninguém tem uma resposta, mas o peso da pergunta pesa sobre eles. Naquela tarde, Clark contatou a Dra. Evelyn Foster, uma historiadora que estudou a vida e a obra de Lamarr. Quando a Sra. Foster chegou, ela trouxe consigo um tesouro de documentos, incluindo cartas, patentes e o diário de Hedy. Quando ela espalhou os documentos sobre a mesa, seu rosto ficou sério. "Esses desenhos", Foster apontou para os papéis no baú, "não se trata apenas de projetar para a tecnologia de salto de frequência. Há algo mais, uma coisa muito avançada. Parece o projeto rudimentar da codificação quântica." A Sra. Richards ficou surpresa. Codificação quântica? Como poderia ter sido naqueles dias? Foster hesitou. "Não, considerando a tecnologia da época. Mas se alguém puder inventar isso, então foi ela. O problema é porque ela escondeu isso e porque apareceu agora." Antes que todos pudessem raciocinar mais, o som da máquina de escrever soou novamente, desta vez mais alto, mais claro, vindo do escritório, apressado e urgente. Todo o grupo hesitou, caminhando ansiosamente em direção ao som. Quando eles entraram na sala, a sala estava vazia, deixando apenas traços fracos de chaves sendo batidas na mesa, como se uma força invisível estivesse em ação. Foster, mais corajoso do que a maioria, deu um passo à frente e colocou a mão na máquina de escrever invisível. Ela apressadamente retirou a mão, os dedos corando como se tivesse acabado de tocar em algo quente. "Qual é o problema?" Clark perguntou, correndo para o lado dela. "Ela está tentando comunicar algo para nós", disse Foster, com a voz trêmula. "Não é apenas o trabalho dela, há algo escondido aqui, algo que você não quer que ninguém encontre." Naquela noite, Lily teve um sonho muito vívido, ou pelo menos ela pensou que era um Forward. Ela estava no jardim, o luar estendendo suas sombras no gramado. Hedy estava lá, seu rosto finalmente revelado. Sua beleza era assombrosa, sua expressão era desesperada e determinada. "Não deixe que eles entendam", disse Hedy, sua voz ecoando ao vento. "Eles vão destruir tudo." Lily acordou assustada, seu coração batendo forte. Quando ela olhou para a mesa de cabeceira, ficou pasma. O baú estava lá, aberto novamente. Lá dentro há apenas uma coisa, uma chave pequena e sofisticada. A alça é como uma intrincada rede de engrenagens. Ela não se atreveu a tocá-lo. Na manhã seguinte, o baú e a chave sumiram, mas o sonho de Lily ainda está em questão, junto com um aviso. Quem são eles? E o que Hedy quer alertar sobre tudo? Os Richards começaram a perceber que a casa não escondia apenas o fantasma de uma estrela de Hollywood. Era uma porta de entrada para um segredo maior e mais sombrio do que eles poderiam ter imaginado. Clark, determinado a descobrir a verdade, disse: "Temos que continuar investigando. Não se trata apenas de um fantasma, trata-se de descobrir o que ela sacrificou para proteger. Mas se ela está nos avisando, temos que ter muito cuidado." Quando eles estavam prestes a continuar sua busca, uma batida soou na porta. Do lado de fora estava um homem idoso em um terno elegante, segurando a maleta do homem. Sua atitude ainda estava calma, mas seus olhos estavam afiados. "Eu acredito que você acabou de encontrar algo que não é seu", disse ele, baixo e lento. "Posso entrar?" Sua chegada tornou o ar pesado, como se os arredores estivessem se tornando densos. Clark deu um passo à frente, todos os seus sentidos em alerta. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz calma, mas cheia de dúvidas. O homem sorriu, seu olhar ainda não deixando Clark. "Eu sou Thomas Rook, um cara que está procurando por algo há muito tempo."
Eu represento uma organização que tem interesse em algum avanço tecnológico específico. Um arrepio surgiu no colo de Clark e ele sentiu que a conversa estava tomando um rumo perigoso. O que isso tem a ver com H. Lamar? Ele perguntou, sua voz firme, mas um tanto cética. O sorriso de Rook desapareceu gradualmente, seu olhar se voltou para casa. Ela não é apenas uma atriz, ela não é apenas uma inventora. Lamar está prestes a descobrir algo que pode mudar o mundo, algo que pode controlar todas as mídias. Mas não é apenas o trabalho da frequência da dança, ela também esconde outro segredo. Algo está escondido. Clark olhou para a família de Richards e depois para Rook novamente. Então você veio aqui para pegá-lo? Rook assentiu lentamente, sua expressão se tornando mais séria. Eu encontrei parte do quebra-cabeça, mas não entendo completamente o que isso realmente significa. Ela não apenas escondeu essa chave para a tecnologia, mas também a escondeu dos outros. Lily, que ficou em silêncio por um tempo, falou, sua voz perdida. Quem são eles? Rook sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. São eles que procuram isso há anos. Eles seguiram Lamar muito antes de sua morte. Eles têm espiões guardando esta casa apenas esperando por uma chance de recuperar o que eles acham que é deles. Antes que alguém pudesse reagir, Rook deu um passo à frente e estendeu a mão. A chave. Todos com links. Lamar sabia que se ela morresse sem revelar isso, seria enterrado, mas ela não deixa cair nas mãos do destino. Ela deixou as peças para trás porque acreditava que haveria alguém corajoso o suficiente para terminá-lo. Clark deu um passo à frente, bloqueando o caminho. E daí se não dermos a você? O olhar de Rook tornou-se frio e sua atitude tornou-se ameaçadora. Se assim for, você não será capaz de sair desta casa com vida. A tensão invadiu a sala. Lily olhou para as escadas, onde o estranho murmúrio soou novamente, desta vez ainda mais alto, como se fosse um aviso. Sem dizer uma palavra, Rook abriu a pasta, revelando um dispositivo sofisticado. Este é um scanner. Ele desbloqueará a peça final do quebra-cabeça. O legado de Lamar está escondido nesta casa, mas não de uma maneira que você possa ver. Ela escondeu nas paredes. O coração de Clark pulou uma batida. Ele olhou para a família Richards. Eles não tiveram escolha a não ser cooperar, pelo menos por enquanto. O que você vai fazer quando conseguir? Rook olhou para eles com olhos frios. Isso não é da sua conta. É importante que você entregue as chaves. Lily sentiu uma estranha atração do dispositivo, como se tivesse uma força invisível puxando-a para mais perto. Ela olhou para seus pais, então se virou para olhar para Clark. Talvez devêssemos ouvi-lo. Clark balançou a cabeça, ainda sem entender. Por que você diz isso? Lily não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso e tirou a chave que apareceu de repente na noite passada. Parece mais pesado, as engrenagens giram suavemente como se houvesse vida. Ela se aproximou de Rook, a chave vibrando em sua mão. Acho que sei o que H quer que façamos, ela sussurrou. Sem dizer mais uma palavra, ela entregou a chave para Rook. Assim que a chave foi entregue a Rook, a atmosfera na sala pareceu parar. O murmúrio ecoou cada vez mais alto, como se Lamar estivesse assistindo de um lugar distante. A expressão de Rook mudou de confiante para algo sombrio e faminto. Ele inseriu a chave no compartimento secreto sob o chão. Assim que a chave clicou, um barulho alto soou. Toda a casa tremeu. As paredes se estilhaçaram e o chão começou a mudar como se a casa estivesse ganhando vida. Um compartimento secreto se abriu, revelando uma antiga caixa de metal, com caracteres intrincados na superfície. A caixa brilha fracamente e sua energia é como se pudesse ser sentida. Os olhos de Rook brilharam triunfantemente quando ele estava prestes a tocar a caixa, mas pouco antes de sua mão tocar, o murmúrio atingiu um nível estridente. A casa começou a tremer violentamente. Lily, com o rosto pálido, deu um passo para trás. Eu não acho que é isso que ela quer. A conhece o poder naquela caixa, é muito perigoso. Rook se virou, seu olhar ficou frio. Você não sabe o que acabou de lançar. De repente, a temperatura na sala caiu drasticamente e a escuridão nos cantos da sala começou a se torcer e se transformar. Uma figura fraca e levemente brilhante apareceu ao lado da janela. A imagem inconfundível de H. Lamar. Ela olhou diretamente para Rook, sua expressão uma mistura de assertividade e tristeza. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, sua voz ecoando por toda a sala. Rook ficou imóvel, por um breve momento. Ele parecia hesitante, como se estivesse dividido entre o desejo de possuir a caixa
e o poder avassalador da presença de Lamar. Mas então, em um último movimento, ele correu para a área. Assim que sua mão tocou o metal, a casa tremeu violentamente. As paredes racharam, o chão foi rasgado e a luz da caixa de repente se acendeu, engolindo tudo. Antes que tudo escurecesse, Lily ouviu a voz de Agam uma última vez: "Proteja-o se puder." E então, tudo ficou em silêncio. Quando a casa ficou quieta novamente, as famílias Richards e Clark ainda estavam de pé no meio dos escombros. A sala estava vazia, a caixa, as chaves e a torre haviam sumido, deixando apenas um leve rastro, como um aviso gravado nas paredes. Como se a casa tivesse levado tudo, o legado de Red Lamar foi selado mais uma vez. Mas quanto tempo isso vai durar? E o que acontecerá com aqueles que ousam buscar a verdade? A resposta permanece um mistério que ninguém pode esquecer. Bem-vindo ao Late Night Ghost Story. O dormitório número 11 está localizado no portão leste da Academia de Artes Marciais, que é o dormitório mais antigo da escola. Diz a lenda que costumava ser uma escola de enfermagem, mas mais tarde foi transferida para uma universidade próxima, como dormitório masculino. Ao redor deste dormitório, há sempre lendas misteriosas e assustadoras. Diz que, seja dia ou noite, não importa o quão quente esteja lá fora, basta entrar pela porta do dormitório número 11 e você sentirá imediatamente um ar frio entrando em você. Todos os alunos que moravam aqui disseram que este lugar não era limpo, e alguns disseram que no meio da noite ouviram os sussurros de sua filha no corredor, mas quando olharam para fora não viram ninguém. Alguém disse que à noite, quando acordou assustado, viu uma figura passando do lado de fora da janela. Mas entre essas inúmeras lendas bizarras, a mais famosa e bizarra é a história do Dormitório Dang Dua. Tran Quang é um estudante do primeiro ano da Academia de Artes Marciais. À tarde, após concluir os procedimentos de admissão, ele voltou ao dormitório para arrumar sua bagagem. Assim que ele empurrou a porta do quarto, Chen Gang viu que havia uma bagunça lá dentro. Um amigo de meia idade estava deitado na cama brincando ao telefone. Vendo Chen Gang entrar, ele sorriu e apresentou. "Wang Han, qual é o seu nome?" "Ah, Chen Gang." Os dois apertaram as mãos, como se estivessem se conhecendo. Wang Han voltou para continuar jogando no telefone. Chen Gang colocou sua bagagem na única cama vazia, olhou em volta. As 3 mesas da sala eram todas velhas, cheias de rachaduras e buracos. Apenas uma mesa no canto estava relativamente intacta, mas coberta de poeira. Chen Gang puxou a mesa para mais perto de sua cama, limpou-a e abriu a gaveta com a mão. De repente, dentro havia um par de roupas íntimas femininas vermelhas brilhantes. Chen Gang ficou atordoado, pegou as calças. "Não é este o dormitório masculino? Por que isso está aqui?" Assim que ele virou a cabeça, ele viu Wang Han inclinando a cabeça para olhar para ele com olhos estranhos. Chen Gang desajeitadamente jogou fora as calças e explicou apressadamente: "Isso não é meu. Acabei de encontrá-lo acidentalmente na gaveta." Antes que ele pudesse terminar de falar, Wang Han riu. "Ok, irmãos, eu entendo." Depois disso, os colegas de quarto voltaram um após o outro. O incidente passou rapidamente e todos se conheceram. Por ser o primeiro dia, todos estavam animados, então depois de desligar as luzes, eles ainda conversaram até dormirem. Chen Gang se virou e não conseguiu dormir. Quando ele tinha acabado de tirar uma soneca, de repente viu uma garota alta em uniforme da velha escola parada na frente da cama. Seu cabelo caía para esconder o rosto e seus braços brancos se estendiam em direção a ele. Chen Gang tentou acenar com a mão, gesticulando para que ela se aproximasse. Ele inconscientemente se aproximou, como se estivesse encantado. 1 passo, 2 passos. Ele podia ver claramente os olhos brancos da garota escondidos sob seus cabelos. Uma onda de medo, Chen Gang tentou lutar, gritando: "Quem é você?" De repente, ele sentiu que seu corpo estava liberado. O cabelo da garota caiu e na escuridão, houve uma risada rouca como o som de uma serra de madeira. Chen Gang se levantou, suando profusamente e respirando pesadamente. O quarto estava escuro. Apenas o ronco constante de seus colegas de quarto permanecia. Mas Chen Gang não conseguia dormir novamente. A imagem da garota com o cabelo solto o assombrou a noite toda. Na manhã seguinte, embora o alarme soasse continuamente, Chen Gang ainda não queria se levantar. Ele preguiçosamente vestiu suas roupas, lavou o rosto pelo alto-falante e depois foi para a aula.
Hoje foi o primeiro dia de inscrição. O palestrante deu uma palestra com entusiasmo e Chen Kwong adormeceu na mesa. Com o passar dos dias, a colorida vida universitária o fez esquecer temporariamente o pesadelo daquela noite. Durante o primeiro feriado, Dia Nacional em 1º de outubro, a maioria dos alunos voltou para suas cidades natais. Chen Kwong está longe, então ele decidiu ficar no dormitório. Ele gostava desse silêncio. À noite, todo o prédio do dormitório estava vazio. Shen Gang deitou-se na cama, olhando para o teto, deprimido. Quando ele tirou uma soneca, de repente sentiu um ar frio. A janela se abriu lentamente. Embora ninguém a tenha tocado, a temperatura na sala de repente caiu drasticamente. Shen Gang sonhou que estava parado sob o dormitório número 11, mas a cena não era a mesma de sua memória. No gramado à sua frente, uma garota com um uniforme escolar antigo lia atentamente. Desta vez, ele podia ver o rosto dela claramente. Era um rosto bonito, mas com uma pitada de tristeza. Quando a garota se levantou e saiu, um cara de cabelo brilhante se aproximou e começou a falar. A garota franziu a testa, ficando longe. O menino riu, seguindo sem parar. Naquela noite, Chen Gang sonhou que a garota foi estuprada pelo outro menino. Ele queria parar, mas não conseguia se mover ou gritar. Na manhã seguinte, Shen Gang foi até a biblioteca para procurá-lo. Depois de muitas perguntas com os alunos da classe alta, ele soube que havia um caso no dormitório número 11, mas ninguém o mencionou depois disso. Shen Kwong decidiu descobrir a verdade. Naquela noite, ele sonhou com a garota parada no telhado, pulando na frente dele. Quando ele acordou, ele se viu deitado na cama, suando frio. A história continuou e a cada ano, os novos alunos continuavam morando no quarto 118. No canto da sala, a figura da garota de cabelos compridos ainda estava baixa, com um sorriso assustador na boca. História 1. A boneca aterrorizante. Eu deveria saber melhor, mas o amor faz você fazer coisas irracionais. Ele obscurece o julgamento e cega você para as consequências. Nunca acreditei em nada sobrenatural antes, mas o que aconteceu, ou melhor, o que permiti que acontecesse, mudou tudo. Os olhos de Lupita estavam vazios após o aborto espontâneo. Nosso bebê se foi, e o espírito dela também. Ela não saía do banheiro há meses. Seus olhos tristes e vazios, incessantemente procurando por esperança. Vê-la desmoronar foi um tipo de tormento próprio. Tentei de tudo. Terapia, medicação, tempo sozinha, tempo juntos. Nada funcionou. Quando Greg mencionou uma solução em comum, eu agarrei-a imediatamente. Jack, existe algo chamado boneca humanizada, ele disse hesitantemente. Pedi uma na hora. Quando o pacote chegou, minhas mãos tremiam enquanto eu o abria. Dentro havia uma boneca tão realista que me deixou sem fôlego. Lupita a abraçou como se fosse real, chamando-a de Baby Blue. Pela primeira vez em semanas, ela sorriu. Pensei que fosse um progresso, mas aquele alívio foi de curta duração. Logo, Lupita parou de comer e dormir, consumida pela boneca. Ela alimentava, trocava fraldas e a tratava como um bebê de verdade. Uma noite, acordei e a encontrei cantando uma canção de ninar para a boneca, com um olhar distante e assustador. O ponto final foi quando ela investiu contra mim com uma faca, gritando que eu estava tentando machucar nosso bebê. Apavorado, rasguei a boneca e encontrei uma câmera escondida dentro. Alguém estava nos observando o tempo todo. Denunciei a polícia e nos mudamos para recomeçar. Lupita ainda está se recuperando, mas a experiência me ensinou uma lição dura. O luto pode consumir você se você permitir, e as escolhas feitas no desespero podem levar a consequências ainda mais sombrias. História 2. A mensagem misteriosa. Tarde da noite, recebi uma mensagem anônima. Não clique neste link. Era um URL do YouTube encurtado. Minha curiosidade venceu, e eu cliquei. O que seguiu foi uma cadeia de eventos assustadores. O vídeo parecia normal no começo, um clipe em preto e branco de um circo de décadas atrás. Mas exatamente aos 221 segundos, a tela deu uma falha, revelando uma mensagem perturbadora. Meu endereço residencial. Meu coração disparou enquanto eu fechava o laptop, mas o pesadelo não acabou ali. Uma segunda mensagem chegou. Espero não ter te assustado. Acompanhava uma foto de uma mulher usando uma camisa com um símbolo do meu romance inédito. Eu entrei em pânico. Como eles sabiam? Como encontraram meu endereço e aquele símbolo? Denunciei o incidente e apaguei todos os vestígios da interação, mas aprendi uma verdade inquietante. A internet esconde perigos além da imaginação,
e alguns segredos é melhor não serem explorados. História 3: O encontro no parque. Uma noite, combinei de encontrar alguém com quem eu vinha conversando online. Ela parecia perfeita, engraçada e compreensiva. Decidimos nos encontrar em um parque abandonado. Quando cheguei, um silêncio assustador cobriu o local. Notei um homem velho sentado em um banco próximo, me encarando fixamente. Tentando ignorar meu desconforto, mandei uma mensagem para minha amiga online para perguntar onde ela estava. A resposta dela me gelou. Eu já estou aqui. Olhei ao redor, mas não havia mais ninguém. Então meu telefone tocou. O toque não vinha do meu aparelho, mas do bolso do homem velho. Ele olhou para cima, sorrindo, e disse: Olá, Ryan. Pronto para o nosso encontro? Era ele o tempo todo. Eu corri e ele me perseguiu, sua voz ecoando. Eu pensei que você me amava. Naquela noite, deletei todos os vestígios das minhas interações online, jurando nunca mais confiar em estranhos da internet.